Pessoal, chegamos ao quarto e último framework prático, o RISE, que significa Role, Input, Steps e Expected Outcome. Vamos passar aqui pelas 4 componentes que compõem a questão do RISE. A primeira é a Role, né? Tal lá como no RTF, onde a gente especifica a função ou o cargo para analisar, para análise ser feita pela IA, né? Isso aqui ele vai definir a perspectiva e o nível de detalhamento, né? Aqui da tarefa. Dando aqui um exemplo prático, um diretor financeiro ele terá uma perspectiva completamente diferente de um diretor comercial. O segundo componente é o input. Aqui listamos todos os dados, métricas e variáveis disponíveis para análise. Quais são as informações que a IA deve considerar? Por exemplo, eu quero que você me traga os dados de vendas de merchandising nos últimos 12 meses, as vendas online versus as vendas em loja física, quais são os produtos mais vendidos e sazonalidade, enfim, temos aqui diversas opções que podemos aqui considerar na questão do input. O próximo componente é o steps. Aqui descrevemos o processo de análise e como os dados eles devem ser transformados em insights úteis. Quais são os passos lógicos que a IA deve seguir, podemos dizer assim. Por exemplo, analisar tendência de crescimento, identificar oportunidades de expansão de produto e calcular potencial de crescimento, né? Então aqui a gente dá um certo direcionamento daquilo que nós pretendemos dentro desta análise. E por último, né, o expected outcome. Aqui a gente define o formato do resultado final e os KPIs que devem ser incluídos. Basicamente, o que esperamos obter desta análise, né? Aqui dando um exemplo, eu quero que você crie um relatório executivo de 2 páginas com 3 cenários de crescimento e uma tabela comparativa dos KPIs trimestrais. Juntando todos esses 4 componentes, está formado o RISE. E com ele, né, a gente consegue obter análise de dados muito mais estruturadas e acionáveis, transformando os dados brutos naquilo que eu chamo de inteligência estratégica. Porque com essa inteligência, nós podemos otimizar a questão da tomada de decisão. Ok? Então, fica aqui o nosso último framework. Com os 4 frameworks poderosos à vossa disposição, eu acho que a questão natural é como escolher o certo para cada situação. E a boa notícia que eu trago para vocês é que a regra de escolha ela é bastante simples e baseia-se no tipo de output que vocês precisam. Então, se a gente pudesse assim resumir, o RTF seria para documento final, e-mails, comunicados, relatórios que precisam ser enviados diretamente. O BAB para comunicar uma mudança,
sempre que precisa se justificar uma transformação ou uma melhoria. O TAG para gerir um processo, operações, eventos, procedimentos com passos específicos. E por último, o RISE, a gente deve usar para dados, KPIs, análises, relatórios financeiros e estudos de mercado. Os passos para aplicar qualquer um destes frameworks são igualmente diretos. Primeiro, definir o objetivo, né? Comecem sempre por saber o que vocês querem alcançar com o prompt. 2. Escolha o framework, né? Selecionem o framework mais adequado com base no tipo de output que vocês vão precisar. O 3 passa por preencher os campos, né? Vocês podem adaptar as componentes do framework à vossa situação específica, ok? Isso aqui não é uma receita de bolo. Quarto, pedir sempre um formato, né? Especificar a estrutura e a extensão do resultado desejado, justamente para vocês delimitarem o acesso da IA. Eu acho que a mensagem-chave é que com uma simples regra, né, a gente consegue combinar o objetivo, o público e o tipo de saída para escolher o framework mais eficaz. Por exemplo, se eu preciso de comunicar uma mudança no sistema de scouting, eu vou usar o OBAP. Se for preciso criar um e-mail para um agente do jogador, eu vou usar o RTF. Se for preciso organizar a operação de um jogo, né, o famoso Match Day, eu vou usar o TAG. E se for preciso analisar dados de audiência televisiva, a melhor opção será o RISE.